Sejam muito bem-vindos, sou o professor João Matos. Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso preparatóriozinho da Caixa. Temos 15 dias, os assuntos estão acabando e a prova está chegando. Bom, vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre sistema de amortização, os sistemas de amortizações, o que são, os tipos. Professor, hoje é aula sobre saque price? Sim e não. Por quê? Porque eu não vou falar sobre nenhum dos dois tipos especificamente nesse vídeo. Eu vou te dar uma noção, um panorama geral sobre o conteúdo, a lógica por trás do conteúdo de sistema de amortizações. Saque price americano são tipos de sistema. Para isso, eu tenho um vídeo separado para o price e para o saque. Professor, eu preciso ver? Sim. No final desse vídeo, assim que eu terminar as explicações, eu vou deixar o quadrado aqui para você acessar o saque e o price, certo? Pode ficar tranquilo. Mas antes de entender o que é saque price, você precisa sacar o que eu vou te falar agora. Porque, vamos lá, o que é um sistema de amortização? A amortização é o processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, certo? Que são realizados em função de planejamento e diante de sistemas, teremos os principais sistemas de amortização. Hoje nós veremos como exemplo saque price. Bom, o que é que ele está te dizendo? Está te dizendo o seguinte: ó, amigão, existe um jeito de você pegar aquelas suas séries uniformes que a gente viu na aula anterior e pagar elas, certo? É bem óbvio que se eu faço uma dívida, eu tenho que ter um parcelamento dessa dívida, certo? Exceto a exceção, né? Exceto a opção de pagar essa conta à vista. Se eu faço um parcelamento, ele tem um prazo de juros compostos, certo? Ele tem uma taxa de juros para correr juros, dinheiro, em cima daquela dívida. Bom, e esses juros são capitalizados por séries de amortizações ou sistema de amortizações. O que acontece? Quando você vai lá na Casas Bahia, Amazon, Magalu, qualquer um aí, faz uma compra e seleciona a opção parcelada em 12 vezes sem juros, certo? Você está montando um parcelamento que não necessariamente possui amortizações fixas ou parcelas fixas, normalmente parcela fixa. Você não quer uma parcela que varie muito para não lhe espantar. E tudo isso tem uma taxa de juros. No caso dessas aplicações financeiras no caso dessas lojas e tal, elas são sem juros para facilitar a vida do cliente. Mas eu vou te dar um exemplo. Se você faz um financiamento, que é diferente de um parcelamento, você está sujeito a uma taxa de juros que o dinheiro vai crescer com o tempo. Se eu vou financiar um carro, se eu vou financiar uma casa, eu tenho um financiamento que é uma dívida gigante sendo paga em 48, 60, 84 e por aí vai meses, certo? Professor, o que mais a gente tem sobre sistema de amortização? Quando a gente fala comumente no nosso dia a dia sobre amortização, normalmente a gente está falando em antecipar um pouquinho minha conta. Aí eu vou amortizar no montante, ou eu vou amortizar a parcela, certo? Isso aí é papo de quem tá comprando casa, é a coisa mais normal do mundo. Aí eu tenho um financiamento na Caixa, ou um financiamento próprio da construtora, eu vou amortizar minha dívida, mas eu vou amortizar no monte, minhas parcelas vão ser recalculadas, ou eu vou amortizar parcelas, para eu comer os juros, matar os juros, entre aspas, né? Matar os juros que virão logo logo. Bom, na teoria, o que é amortização? Amortização é o processo de financiamento ao contrário. Por que é ao contrário? Porque eu estou pagando, certo? É o processo de pagar uma dívida muito grande. Beleza. Para não ser muito redundante. Dentro do saque, dentro do price, tem tudo isso. É um formato, uma formatação de pagamento para pagar uma conta grande em muito tempo, certo? E esse pagamento é feito por meio de uma parcela. Sempre que a gente tem um financiamento de uma casa, de um carro, a gente tem uma parcela que a gente paga todo final de mês. Parcela, prestação, tá tudo no mesmo. Então vamos aqui, ó. Todo sistema de amortização preza por sanar uma dívida por meio de pagamentos de prestações, pagamentos periódicos de uma prestação. E ela é composta de duas coisas: os juros e a amortização. Pensa o seguinte: pela lógica dos juros compostos, se eu vou fazer uma compra de 100 mil reais hoje, de 100 mil não, vai lá, de um carro de 50 mil, númerozinho redondo, um carro de 50 mil. Vocês concordam comigo que se eu vou financiar ele em 3 anos,
eu ir a uma taxa de 2% ao ano, eu preciso fazer uma continha de juros compostos para saber quanto meu carro vale depois que eu terminar de pagar ele. Justo? Então, faço M igual a C vezes 1 mais I, ela vai dar T. Ela vai dar N. De boa. De fórmula de juros compostos, descubro quanto meu carro valeria daqui a 3 anos, quando eu terminar de pagar ele. Então, vai dar um montante. A concessionária vai lá, pega aquele montante e divide em prestações suaves para você. Lógico que não é tão simples, certo? Então, por que não é tão simples? Porque em cada prestação existe uma diferença entre pagar amortizações, que seria simplesmente pagar aqueles 50 mil dividido em 3 anos de parcela, e pagar aquele número com juros. Lógico que quando eu fizer a continha de juros, os 50 mil vão virar 55, por exemplo, 58. Esses 8 mil de diferenças, eles também têm que ser pagos. Ah, mas é juros. Mas você tem que pagar, você não está contratando o financiamento, então você tem que pagar. Então, toda parcela, ela é um sanduíche de amortização e juros, certo? A amortização, ela representa o quanto está sendo pago e reduzido da dívida inicial, dos 50 mil. E os juros é o pagamento daqueles 8 mil por fora, que vai ser os juros compostos ao longo do tempo, entre aspas, parcelado, beleza? Então, o sanduíche que eu queria mostrar era essa imagem. Minha parcela completa, ela tem um pedaço de juros e um pedaço de amortização, certo? Então, se eu tenho que pagar em 60 meses meu carro, são 5 anos, certo? Teoricamente, se meu carro é 50 mil, em cada ano eu tenho que pagar 10 mil. Só que essa conta de divisão simples, é para amortizar essa dívida. Eu não estou levando em conta os juros que está correndo em cima dos meus 50 mil durante esse tanto de meses. E aí esse pagamento dos juros entra nessa parte vermelha, beleza? Qual é o problema? O problema, que não é um problema, na verdade é uma solução, é que você não tem o dinheiro à vista. Lógico que se você tivesse o dinheiro à vista, você não ia pagar juros, você ia pagar sua amortização. Pofo, dou uma lapada. Quando você opta por um sistema de amortização, financiamento, você pressupõe que você não tem o dinheiro e você tem o disponível para arcar com a parcela. Ok, segura. Agora que eu já sei, professor, o que é uma parcela e que ela tem um pedaço de amortização que realmente diminui minha dívida e eu tenho um pedaço de juros, que é o quanto aquela dívida vai crescer ao longo do tempo, eu também tenho que pagar de pouquinho em pouquinho. E aí a gente vai para o quê? A gente vai para os sistemas, eles vão variar de acordo com a distribuição de amortização e de parcela. Deixa eu voltar aqui no meu sanduíche. Imagine o seguinte, imagine que no sistema SAC, Sistema de Amortizações Constantes, SAC, então minha amortização não vai mudar, certo? Então, a ideia é que a minha parcela possa ser diferente. Então, eu tenho um tantinho fixo de amortização. E esse tanto de juros que vai encaixar, ele pode vir mudando, aumentando ou diminuindo. Então, não garante no saque uma parcela fixa. Garante que a amortização seja fixa, certo? Então, minha amortização é travada, meus juros vêm encaixando. E quanto mais tempo para acabar, mais juros. Com o decorrer do tempo, minha parcela vai diminuindo. O ideal é que ela seja decrescente. Porque quanto mais tempo pro final, mais juros eu já paguei. E o price, professor? Lógico que essa é só a noção inicial. No vídeo de cada um tem tudo bonitinho. O price, ele tem a parcela grande fixada. Então, se minha parcela é fixada, o price também é chamado de SFC. Sistema Prestações Constantes, SPC. Não é o Serasa, mas é SPC. Ou Sistema de Amortização Francês. Também é o price, certo? Ele tem esses 3 nomes. Bom, segura. A parcela é constante. Se a parcela é constante, esse meu tantão, que são 2 partes, ele é constante. Então, no começo, eu vou pagar isso aqui de amortização e isso aqui de juros. E com o tempo, meus juros vai diminuindo e minha amortização vai aumentando. Então, por exemplo, se eu compro um carro no sistema Price, no primeiro ano eu vou pagar, os meus 50 mil, se eu compro um carro em 5 anos, e meus 50 mil vão ser nos juros Price, no sistema Price, no primeiro ano eu vou amortizar tipo 2 mil. O resto tudo que eu paguei foi juros, certo? Então, no Price, parcela constante, juros decrescem e a minha amortização cresce. Mas, né, o problema é que quanto mais curto o Price, mais tu vai pagar juros no começo.
O saque, o problema dele é que a parcela não é constante, a parcela é variável, e aí isso aí pega o cliente desprevenido. Bom, vamos ver o que tem mais aqui pra frente. A gente tem sobre essa diferença de sistema que a prestação não muda e sistema em que a prestação muda. A amortização é constante, só que a parcela não tem garantia de constância. Bom, eu fico por aqui. Eu vou deixar os dois vídeos aqui no card. Nem é no card, ele vai aparecer o quadradão. Você clica no que você está precisando, saque ou price. Eu peço encarecidamente que deixem um like nesse vídeo e nesses vídeos que vocês precisem, porque esses vídeos de saque e price deram um trabalhão para fazer. E aí eu tô, entre aspas, dando uma reciclada neles, para vocês aproveitarem, terem o mesmo qualidade de conteúdo do pessoal do preparatório do BNB. Então, é um vídeo do BNB que eu vou trazer para a caixa, mas o conteúdo é o mesmo, a banca é a mesma, as questões são as mesmas de treino, certo? Muito obrigado, até a próxima, forte abraço e bons estudos.